Senhoras e senhores, o czar está completamente nu. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Estação Verão, revisado por historiador libertário, narrado e produzido por mim, Quinta Essência. Faremos um exercício mental similar a um sugerido pelo escritor Bruno Maçães. Imaginem o que os nacionalistas e a esquerda estariam dizendo agora se fosse nos Estados Unidos que um comboio armado tivesse saído da Flórida, marchando para Washington, com seu líder dizendo que iria enforcar em praça pública o ministro da Defesa. Não só isso, imagina que esse comboio tivesse derrubado helicópteros, matado vários pilotos e ainda tivesse ocupado um distrito militar inteirinho do país, além de ocupar cidades importantes no caminho, como Atlanta e Charlotte. Agora, imaginem que, como resposta, o governo americano tivesse explodido pontes e destruído as estradas que levam à capital. Adicione neste caldo que, no final de tudo, o chefe da rebelião e responsável pela morte de mais de 20 soldados, além de toda a destruição pelo país, tivesse saído completamente ileso e aplaudido pela população local. Segura toda essa descrição. A turma do mundo multipolar do BRICS certamente diria: está vendo? Acabaram os Estados Unidos. Não existe mais lei por lá, não existe autoridade. Mas se fosse na Rússia, o líder forte, Vladimir Putin, jamais teria permitido que isso acontecesse. Ele teria eliminado rapidamente a ameaça. Enquanto o Ocidente se degenera, reina a ordem e os bons costumes na Rússia. Pois é, o que foi visto na Rússia foi um show de fraqueza e desespero do grande líder. Ele mandou destruir pontes e interditar estradas porque não tinha autoridade e força para conter o comboio armado. Putin e toda a liderança russa fugiram de Moscou. Dmitry Medvedev, o machão do Twitter, que fazia ameaças apocalípticas, dizendo que iria jogar bomba atômica em Londres e em Paris, que dizia que iria varrer do mapa a Ucrânia e a Polônia, ele, o cãozinho do Putin, foi o primeiro a fugir. E em menos de 12 horas, se transformou do machão do apocalipse para o hippie pacifista, desesperado que o grupo Wagner pudesse se apossar das armas nucleares. Prigozhin expôs toda a fraqueza do Estado russo. Expôs que o país é apenas um regime do terror e sem nenhuma autoridade orgânica. A verdade é que o que aconteceu na Rússia não acontece nem nas chamadas repúblicas bananeiras da América Latina. O ocorrido remete a países cujo Estado não tem autoridade absolutamente nenhuma, onde já ocorre guerra civil há décadas, ou onde o poder fica trocando de mãos entre juntas militares rivais. O que aconteceu no maior país do mundo só tem similaridade com o que ocorre no Sudão, Burkina Faso ou Mali. Já se tinha os dados da OMS que a qualidade de vida na Rússia é do nível dos países mais pobres do continente africano. Confira a citação no vídeo Um ano de guerra imperialista de Putin na Ucrânia, link na descrição. Pois bem, agora se sabe também que o funcionamento do Estado russo é tão desajustado quanto o de países mais sofridos do continente africano. Como que os entusiastas antiliberais achavam que a Rússia iria acabar com o Ocidente? Eles simplesmente caíram na propaganda russa. Propaganda que o Prigozhin desmontou item por item. O dono do grupo Wagner já vinha lançando insultos à liderança militar russa há muitos meses. Qualquer menção ao ministro da Defesa Sergei Shoigu era acompanhada com adjetivos pejorativos, cujo mais leve era preguiçoso. Até que no dia 23 de junho ele resolveu jogar tudo no ventilador. Falou que não havia os supostos nazistas na Ucrânia, que o governo de Kiev não estava bombardeando russos coisa nenhuma no leste, e expôs que o Ministério da Defesa havia lançado a guerra apenas para a elite russa poder pilhar mais territórios, conforme vinham fazendo desde 2014, quando ocuparam o Donbás ucraniano. Cabe ressaltar que Prigozhin faz questão de nunca atribuir culpa de nada à parte civil do governo, tentando preservar as figuras de Putin e de Lavrov. No entanto, ao desmascarar a propaganda russa de que a Ucrânia havia sido invadida porque o seu governo era nazista, ele destrói os esforços do Putin e do Lavrov em fazer seus papagaios pelo mundo repetirem essa baboseira. Por exemplo, no importante Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, em 16 de junho, Vladimir
Putin reiterou a propaganda ao afirmar que Zelensky era nazista e representava uma vergonha para o povo judeu. Declaração na linha do Sergei Lavrov, que havia dito anteriormente que os maiores antissemitas eram judeus e que o próprio Hitler tinha origem judaica. Discurso de natureza vil, que insinua que os próprios judeus teriam sido os responsáveis pelo Holocausto, mas que não surpreende vindo dos agentes do Kremlin. Na verdade, o que surpreendeu foi não ter tido ampla condenação pela mídia. Imagine se fosse alguém da direita política falando algo similar. Zelensky, em resposta a Putin, disse que o líder russo não pertencia ao mundo civilizado e contou a história do seu bisavô e dos 4 filhos. Todos eles pegaram em armas para defender a Ucrânia dos nazistas, e de sua família somente um filho sobreviveu, este que é seu avô. Já sua avó, que era da cidade de Kryvyi Rih, conseguiu escapar para o Cazaquistão. Kryvyi Rih é a cidade natal de Zelensky e a cidade onde praticamente todos os judeus foram assassinados durante a ocupação nazista. Portanto, é claro que a propaganda russa era absurda de tão inverossímil. No entanto, os intelectuais da esquerda brasileira e os nacionalistas a alardeavam o tempo todo. E agora que o cozinheiro do Putin demoliu isso, certamente eles não terão mais coragem de repeti-la. Isso afeta diretamente a credibilidade do Kremlin e de toda a sua teia de influencers na guerra de comunicação. O homem forte, Putin, saiu perdendo mais uma vez. No discurso de 23 de junho, Prigozhin chama a guerra de sem sentido. Ainda diz que um grande número de combatentes russos morreram por nada e declara guerra ao Ministério da Defesa russo. Diz que vai enforcar Shoigu na Praça Vermelha, como forma de trazer de volta a justiça ao país. Também fala que a autoridade presidencial não está sendo questionada e que o Ministério de Assuntos Interiores vai continuar operando normalmente. Enfim, o chefe do grupo Wagner termina dizendo que a justiça no exército será restaurada e, apesar de ter chamado a guerra de sem sentido, afirma que retornaria à linha de frente. No próprio dia 23, Prigozhin ainda sai com uma coluna de Popasna, cidade ucraniana ocupada pelos russos, vai para Rostov e toma sem resistência o distrito militar sul da Rússia. Ao mesmo tempo, outra coluna sai também da mesma cidade ucraniana e inicia sua marcha até Moscou, rapidamente ocupando Voronezh. Inicialmente, a insurreição foi um sucesso. Tenha em mente que o Wagner levou muitos meses para tomar a pequena cidade ucraniana de Bakhmut e ocupou as grandes cidades de Rostov-on-Don e Voronezh em menos de 11 horas. Eles foram ajudados por comandantes, soldados do próprio exército russo, e foram muito bem recebidos pela população. No dia 24 de junho de manhã, Putin faz um pronunciamento na TV, chamando a rebelião de facada nas costas e promete punir duramente os envolvidos. Em resposta, o Telegram do Wagner solta a mensagem que era o presidente que estava traindo os russos e que eles iriam derrubá-lo também. Atenção aqui que esta fala não veio diretamente de Prigozhin, mas supõe-se que ele estava de acordo por ser o dono do grupo mercenário. A coluna que estava indo para Moscou seguiu sua marcha. Passou por Kashira e chegou a ficar a 200 quilômetros de Moscou, quando o acordo mediado por Lukashenko foi anunciado e as tropas insatisfeitas recuaram. Vladimir Putin, depois que anunciou que a revolta seria esmagada, provavelmente ficou esperando ouvir que Prigozhin havia sido morto e que estava tudo resolvido com sua autoridade reafirmada. No entanto, aconteceu o oposto do esperado pelo ditador. Parte considerável dos militares e da população prestou apoio ao líder rebelde. Diante de seu próprio fracasso, Putin se viu em duas posições: recuar de forma frouxa, ignorando todas as mortes e destruição causadas pelo Wagner, além de perdoar e fazer concessões ao Prigozhin, ou fazer um ataque aéreo fulminante nos arredores de Moscou. A segunda via seria absolutamente traumática, não apenas para a imagem da Rússia no presente, mas para a tal da eternidade histórica que ele parece se importar tanto. Escolhendo a primeira via, ele ainda pode, pelo menos em sua imaginação, conquistar a Ucrânia, fazer a ponte de terra até a Transnistria e assim entrar para a história como o líder que reiniciou o Império Russo no século XXI. No entanto, como escreveu Bruno Maçães, Putin traiu o velho princípio russo de que as rebeliões devem ser impiedosamente esmagadas. Hoje, um sussurro se espalha pelas terras. O czar não é mais o czar. E o que é pior e realmente catastrófico, ele afirmou o princípio em um discurso e depois
depois não cumpriu. Pois é, todos reconhecem agora que o Estado russo é decadente e que o ditador não possui nenhuma autoridade real. O motim revelou que Putin não é nem um pouco popular. Essas pesquisas que mostram uma enorme popularidade do líder não são sérias, pois os locais temem em dar a própria opinião. Todo mundo apenas mente. E quando seu poder foi suspenso, quando Rostov foi tomado pelo Wagner, ninguém pareceu se importar com Putin. Parte da população apoiou Prigozhin nas ruas e a outra parte ficou apática. Também não se viu qualquer cidade russa expressando espontaneamente seu apoio ao ditador, muito menos alguém assumindo qualquer tipo de risco pessoal em nome do regime. Quando acuado, Putin se comportou como um completo covarde. Todos os papagaios do Kremlin ficavam alardeando que o grande líder não poderia ficar encurralado, pois ele iria fazer e acontecer. Então, essas pessoas deveriam ter vergonha de si próprias. No dia 24 de junho, o ditador russo fez um discurso cheio de ameaças dirigidas contra o Prigozhin. No entanto, o que ele fez de concreto? Entrou no avião e fugiu. Fez um acordo e retirou todas as acusações legais contra o ex-presidiário. E até mesmo o suposto herói da negociação não foi ele, foi o Lukashenko. A rebelião do cozinheiro pessoal de Putin terminou numa grande pizza, com Prigozhin livre, leve e solto na Bielorrússia e mantendo suas operações bilionárias na África com o grupo Wagner. E o Sr. Vladimir Putin, totalmente nu e humilhado com as calças nas mãos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!